Assunto do dia. Assunto do dia hoje na Rádio Globo Brasília. Já anunciei para você, nossos ouvintes, que hoje estaríamos aqui com um convidado muito especial, que é o Dr. Lair Ribeiro. Ele que é médico, nutrólogo, né? Palestrante, escritor. E os nossos ouvintes já têm aí um grande conhecimento do Dr. Lair Ribeiro pela sua literatura, né? Por todos os seus livros e também porque a Rádio Globo Brasília tem um primeiro quadro do primeiro momento de programa, que é a reflexão que a gente traz. E eu gosto de buscar uma reflexão inteligente. Eu não gosto de buscar aquele tipo de reflexão em que a pessoa não pare, não pense por ela, né? Certo. Sem pensar nos outros. E o seu nome está sempre por aqui. Que viu? bom, fico feliz em saber disso. Seja sempre muito bem-vindo à Rádio Globo. É a primeira vez que o senhor vem aqui. Espero que o senhor possa voltar várias vezes. Obrigado. E é um prazer, então, receber o médico, nutrólogo, escritor, conferencista Lair Ribeiro. Uma alegria muito grande, que vem a Brasília, vem todos os anos, fala para profissionais e dessa vez vai fazer uma palestra muito interessante. Queria que o senhor contasse um pouquinho sobre essa vinda a Brasília e essa fala, dessa vez também, atingir o público. Geralmente eu venho, um prazer muito grande, Leonor, estar aqui com você, com os seus ouvintes, tá? Obrigada. Eu venho geralmente para fazer treinamento médico, um grupo de profissionais, médicos e alguns nutricionistas, e sábado e domingo eu dou um treinamento sobre hormônios e sobre nutrientes. E agora a ideia, que está, inclusive isso é um movimento mundial, é você levar a informação direta ao consumidor final, ao usuário. Hoje houve uma democratização da informação. Você lembra, no passado só tinha informação a igreja segurava a informação. Depois, quando veio a área da medicina, o médico segurava a informação. Você não podia comprar um livro médico, você só comprava se você fosse acadêmico e fosse na faculdade de medicina, porque é lá que vendia. Hoje, em geral, o paciente bem informado, ele chega no consultório médico sabendo mais do que o médico sobre a doença dele, porque a doença dele ele se preocupa. Então eu brinco, que é verdade, que o paciente deixou de ser paciente, ficou impaciente e se tornou um cliente exigente. Então essa tendência de trazer a informação médica diretamente ao consumidor, que é o paciente, isso é uma tendência mundial. E nós estamos fazendo isso aqui no Brasil. Então vamos ter lá hoje 1.000 pessoas e eu vou mostrar para elas a importância do uso dos alimentos na saúde. Que o alimento é um produto de informação, ele traz uma informação para o seu sistema. E se você usar a informação certa, o melhor remédio que você pode ter é o alimento. E através da alimentação, você não só previne, como cura a maioria das doenças. Olha só que maravilha, e é muito importante a gente falar sobre isso, doutor Lair, porque a expectativa de vida aumentou muito. Sim. E eu li numa reportagem sua que a gente deve morrer o mais jovem possível, aí, ou seja, envelhecer com saúde. Morrer jovem o mais tarde possível. O mais tarde possível, exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Pois é, então, você deve encontrar gente com 90 anos que nunca foi ao médico, que não tem nada. Você deve encontrar gente com 40 que está doente já, né? Cheio de doenças. Então, o que interessa não é a sua certidão de nascimento, é o desgaste do seu corpo. E a boa notícia que eu tenho para todo mundo, que mesmo que você que está nos ouvindo tenha um corpo desgastado, você pode retroceder 15, 20 anos, se você seguir as orientações que eu digo, tem dois tipos de farmácia. Tem a farmácia dos homens e tem a farmácia de Deus. Que é que a natureza fez, está aí disponível para todo mundo. Qualquer doença que você encontrar, a natureza tem a cura para ela. Você pode não saber procurar, mas a cura está aí, você encontra em algum lugar. Então é o que eu chamo de farmácia de Deus. A farmácia de Deus é o seguinte, é você usar produtos que já existem no seu corpo. Então quando eu tomo uma vitamina, por exemplo, eu ponho a vitamina D de dado na minha boca. O meu corpo fala, isso aí é vitamina D, isso aí desde que o mundo é mundo existe. Eu sei o que fazer com isso. Agora, quando eu coloco um remédio patenteado, a coisa é diferente, porque no remédio patenteado, eu não sei se você sabe, mas uma patente farmacêutica dura 17 anos.
Se eu desenvolver uma molécula nova hoje, sintetizar uma molécula nova, que não existe na natureza, e provar para o mundo que ela não existe, eu tenho exclusividade sobre essa molécula por 17 anos. O nome já diz, eu tenho que provar que ela não existe. Aquilo que não tem no planeta Terra, eu chamo de ET. Então você vai colocar na sua boca uma coisa chamada ET. É uma substância que o seu corpo não tem a menor ideia do que vai fazer com aquilo, e como o corpo não sabe o que fazer, ele vai arrumar um jeito de eliminá-la o mais rápido possível. E nesse processo de eliminação, vêm os efeitos colaterais. Eu te desafio a comprar qualquer remédio na farmácia, você vai ver que tem uma bula. E se você ler a bula direitinho, você não toma o remédio. Desiste do remédio. O médico até fala para o paciente, não lê a bula, porque se lê, não toma. Essa é a grande verdade, né? É verdade. Minha mãe tem 80 anos e ela lê todas as bulas e ela vai empurrando os que remédios. Bom. Fala com ela para continuar. Ela está nos escutando, não? Com certeza. Pois é, como é que ela se chama? Letícia. Pois é, dona Letícia, ela está muito certa. É isso mesmo, lê a bula. Se tiver algum problema, procura a farmácia de Deus. Pois é. E aí, nessa questão da alimentação, o quanto ela é importante, eu perguntaria para o senhor, a gente hoje vê tantas publicações aí, eu digo sempre aqui no Manhã da Globo, cuidado com essas publicações, cuidado aí com aquilo que a gente não tem, né? Uma comprovação científica. O homem realmente é aquilo que come, que consome, eu acho que o homem é aquilo que ele come, aquilo que ele absorve daquilo que ele come, aquilo que ele pensa e quem ele ama. Faz uma diferença muito grande. Quem você escolheu para ser parceiro de vida, né? É verdade. Então, tudo isso contribui, porque às vezes você pode ter uma toxina em casa, que é o seu marido ou a sua esposa. É tóxico. Do mesmo modo que você tem um alimento tóxico, você tem o que eu chamo de pessoas tóxicas, pessoas que te fazem mal. É verdade. Só pela presença. Só pela presença. E isso acaba também aí, de alguma forma, atingindo a saúde da pessoa. Como atinge, né? Porque hoje tem uma cadeira na medicina, que não chegou ao Brasil ainda, chama psico-neuro-endócrino-imunologia. É como que você faz a conexão entre a parte psicológica, a parte neurológica, a parte imunológica, a parte endócrina. Isso é feito numa caixinha, uma caixa preta que nós temos no cérebro, que chama-se hipotálamo. É lá que converge tudo, onde a parte psiconeurológica encontra com a parte metabólica, é no hipotálamo. E às vezes nós temos lá como a gente tem um fuzil que queima, muitas vezes no hipotálamo queima um fusível que queima um fusível. Então esse queimar desse fusível faz uma diferença. Então o psicológico é muito importante mesmo. Eu acho que os médicos tinham que ter mais foco na parte psicológica. Deixa eu contar para você um detalhezinho. Eu trabalhei muito tempo em hospital de psiquiatria. Eu estava um dia dirigindo para a faculdade e vi um professor meu de neurofisiologia no ponto do ônibus. Aí eu parei o carro, falei, você quer carona? Aí ele entrou no meu carro e tal, ele falou, você tem um carro igual ao seu. Eu falei, onde é que está seu carro? Está na garagem, eu não consigo dirigir. E ele era diretor de um hospital psiquiátrico com 240 mulheres loucas. Aí eu falei, você não quer fazer uma barganha, uma troca comigo? Eu te ensino a dirigir, você me ensina a psiquiatria. Foi fechado. Então eu tive a incumbência de ensiná-lo a dirigir, não foi fácil, e ele teve a incumbência de me ensinar a psiquiatria. Então eu cuidava de 240 mulheres loucas. Dessas 240, nós tínhamos umas 10, mais ou menos, que não conseguia dormir. Não interessa o remédio que você desse, elas não iam dormir, de jeito nenhum. Aí eu encontrava com elas todas as terças-feiras, das 18 às 19 horas, numa reunião para discutir sobre a insônia. E eu propus para elas que eu ia trazer um remédio dos Estados Unidos e que ia fazer todas as 10 dormir. E ia gastar 3 meses para esse remédio chegar no Brasil. Aí nós fizemos durante 3 meses os encontros. Quando chegou na data, infelizmente o remédio não chegou, prolongou-se para mais um mês. Então são 4 meses de preparação. Aí finalmente chegou o remédio. O que era o remédio? Eu fui na farmácia e comprei Reativan, que você usava para ficar acordada para estudar para o vestibular. Ou seja, o contrário, né? É, o contrário. Então eu dei Reativan para as 10. Aí no dia seguinte elas chegavam para mim e disseram, doutor, nunca dormi tão bem. Olha que interessante. Eu dei um remédio para elas ficarem acordadas. Exatamente. Mulheres que não dormiam. E elas dormiram melhor do que nunca.
Tinha mulher que não dormia há muitos anos, dormiu a noite inteira com uma substância que foi feita para fazer ela ficar acordada. Para você ter, eu tive a experiência comigo, a força do psicológico. Isso não pode nunca ser subestimado. Se um paciente entra no consultório médico com câncer, e o médico olha e diz, não tem jeito? Não tem jeito mesmo, a sentença de morte acabou de ser assinada, porque o médico, quando ele fala aquilo, ele tem um poder muito grande sobre o paciente que está ali na frente dele. Tem que tomar muito cuidado. É verdade. A gente até percebe que para muitas pessoas, nos Estados Unidos, por exemplo, o diagnóstico é falado de uma forma extremamente fria. No Brasil já é diferente, mas quando a pessoa fica sabendo de um diagnóstico no Brasil como esse... já peca para o oposto, né? Esconde do paciente, né? Exatamente. Eu acho que tem que ser dito o que o paciente tem e dizer, você pode tirar isso de letra. Está com você, o seu motorista do ônibus. Pode superar. Você não é nenhum passageiro na sua vida, você é um motorista. Isso pode ser superado. Como outros superaram, você também pode superar. E o modo de superar é através da alimentação. Então, eu hoje vou mostrar o seguinte, que nem toda alimentação é nutrição. Você pode comer um fast food, você está alimentado, mas você não está nutrido. E aí, meia hora depois, está com fome de novo, porque as células querem nutrientes. Se você come o que se chama calorias vazias, as calorias vazias não trazem nutrientes. Então, a célula continua com fome, por isso que você fica comendo o dia inteiro. Agora, se você come substâncias que têm uma densidade alta em nutrientes, aí você não fica com fome, entendeu? Não precisa tomar remédio para abolir a fome. Então, a alimentação é fundamental.